Pessoal, vamos então para mais um vídeo do minicurso Covid-19 para concursos. Mais uma vez eu quero deixar claro que o objetivo do minicurso é somente chamar a atenção das possíveis questões que podem vir a aparecer nos concursos que estão aí para surgir após essa pandemia horrorosa aí. Tá certo, pessoal? O objetivo não é formar ninguém especialista no tratamento fisioterapêutico de pacientes com Covid-19, tá certo? Quem quiser assistir os outros vídeos, tá logo acima o endereço, tem uma playlist lá, esse é o 6º vídeo dessa série. O que a gente vai falar hoje é sobre o desmame da ventilação mecânica, né, na Covid-19. Mais uma vez, é um documento da Sobrafir, e a gente vai se basear nesse documento para falar algumas coisas que a gente acha importante, tá? O documento, então, tem o objetivo de fornecer subsídios para atuação da fisioterapia em pacientes com Covid-19, que necessitam de terapia intensiva com foco na condução do desmame da ventilação mecânica. É bom lembrar que a terapia, o desmame, ele é um processo, né? Ele é um protocolo, né? E ele é diferente do termo extubação, né? A extubação é o final do processo de desmame. Final não, né? Porque após a extubação, o acompanhamento do resultado, né, do sucesso ou não do desmame vai muito pela como que o paciente vai responder. Então, na verdade, a extubação é um dos processos do desmame, não tem relação nenhuma um com o outro, tá? Assim, não tem relação de igualdade, sinônimos. A Covid-19, então, ele tem, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gravidade da doença está muito de acordo com as síndromes clínicas associadas. Então, você tem a doença leve, são 6 síndromes clínicas, né? A pneumonia grave, a síndrome de desconforto respiratório agudo, a sepse e o choque séptico. Pacientes a partir da síndrome de desconforto respiratório agudo, eles necessitarão de suporte ventilatório invasivo e a partir daí serão submetidos ao processo de desmame ventilatório caso haja boa evolução da doença, né? O paciente é intubado já vislumbrando o processo do desmame se o decorrer da evolução da doença for correto. E aí, em relação a concurso público, eu queria chamar a atenção, abrir um parêntese aí sobre a síndrome do desconforto respiratório do adulto. Lembra? A relação FiO2, a relação PaO2, FiO2 e as demais classificações do grau de gravidade dessa doença. Lembrando que o paciente, quando ele chega no grau grave é terrível, né? Mas quando ele chega numa gravidade maior da doença, essa relação está menor que 150. Então, esses valores de síndrome de desconforto leve, moderado e severo, ele é extremamente importante a gente decorar isso, né? E isso tem em outros vídeos anteriores. O processo de desmame, para a realização desse processo de desmame, você precisa de algumas condições. E aí eu coloquei de vermelho justamente para chamar a atenção. Essas condições é a típica questão de prova, né? Então, o que seriam essas condições? Nível de consciência adequado, a escala de coma de Glasgow maior ou igual a 8. Isso também é um outro tema importantíssimo para concurso, né? Estudar essa escala de coma de Glasgow. Ela teve uma atualização recentemente, então cuidado para não estudar, atualizar termos antigos. A gente vai fazer um vídeo sobre ela futuramente. Uma oxigenação adequada, uma PaO2 maior ou igual a 60 milímetros de mercúrio, com a FiO2 menor que 40 e com a PIP menor que 10, né? Um paciente estável hemodinamicamente, uma pressão arterial média maior que 60, sem necessidade de medicação vasopressora ou, se houver necessidade, em doses muito baixas. Uma outra coisa que eu queria lembrar aqui, abrir um parênteses em relação ao cálculo da pressão arterial média, tá? Pressão arterial média é 2 vezes a pressão arterial sistólica mais a pressão
duas vezes a pressão arterial diastólica, desculpa a confusão, mais a pressão arterial sistólica. Isso tudo dividido por 3. Então vamos repetir. Pressão arterial média, duas vezes a pressão arterial diastólica, mais a pressão arterial sistólica. Então a diastólica é multiplicada, somada duas vezes, multiplicada por 2, e a sistólica somente uma vez, e tudo isso dividido por 3, você tem a pressão arterial média. Tá? Ausência de secreções excessivas, capacidade de proteção de vias aéreas, e aí a gente mede isso se o paciente tem uma tosse eficaz, né? Se é uma tosse efetiva. E a tosse efetiva a gente mede através do pico de fluxo expiratório, que aí no caso deve estar maior do que 60 litros por minuto, tá? 60 litros por minuto. E não apresentar suspeita de edema de vias aéreas. Isso vai muito em relação ao quadro anterior à intubação. Quadro anterior à intubação não, quadro durante a intubação. Né? Se você teve aí um procedimento de intubação difícil e traumático, isso pode levar a uma complicação das vias aéreas, né? Lesões de vias aéreas importantes e levar a um edema de vias aéreas, o que pode complicar o processo de desmame. Há vários preditores de sucesso do desmame. E aí ele cita um, que é o índice de respiração rápida e superficial, com ponto de corte recomendado de menor que 80 litros por minuto, quando avaliado no ventilador mecânico. Em função da possibilidade de haver uma alteração em função da pressão de suporte nesse índice, o documento não recomenda esse índice como variável principal na avaliação do desmame. A avaliação das pressões respiratórias máximas, elas podem ser de grande valia, mas pelo fato de você ter que desconectar o paciente do ventilador, aumentando a possibilidade de contaminação da equipe, há necessidade de um certo cuidado, né? Então a pressão inspiratória máxima e a pressão inspiratória máxima e expiratória máxima, ela pode ser avaliada em alguns ventiladores. Realização do desmame. Primeiro, o teste de respiração espontânea, ele deve ser utilizado preferencialmente para avaliar a capacidade do paciente em sustentar o padrão ventilatório adequado, tá? Não é indicado realizar o teste desconectando o paciente do ventilador, como por exemplo na utilização de um tubo T, né? Esse teste de respiração espontânea ele deve ser realizado preferencialmente em ventilação com suporte pressórico, PSV, com uma pressão de suporte de 5 a 8 centímetros de água durante 30 minutos, tá? Então o teste de respiração espontânea você não deve fazer ele tirando o paciente do ventilador. Não, você muda o modo ventilatório para PSV, com uma pressão de suporte em torno de 5 a 8 centímetros de água. Né? Se tiver uma PIP de 5, não faz muito sentido fazer 5 de pressão de suporte, você faz 8 centímetros, 8 com uma pressão de suporte, durante 30 minutos e avalia se esse paciente ele fica bem, né? Sem desconforto respiratório, sem nada. Se houver dúvida, você realiza o teste de respiração espontânea de forma mais criteriosa, utilizando-se o menor suporte pressórico possível, que é os 5 centímetros de água, né? Ou mais 5 centímetros de água. Avalie continuamente os sinais de intolerância, que são o quê? Aí tem várias informações importantíssimas para concurso aí. Sinais de intolerância em relação ao teste de respiração espontânea. Esforço respiratório, uma frequência maior que 30 respirações por minuto, uma saturação menor que 90, uma frequência cardíaca maior que 140 e uma pressão arterial sistólica maior que 180 ou menor que 90. Tá? Agitação, sudorese e alteração do nível de consciência. Então você fez esse teste de respiração espontânea durante 30 minutos, colocou lá o paciente, tirou o paciente do modo ventilatório que ele estava, passou ele para o PSV com uma pressão de suporte
de 5 a 8 centímetros de água. E aí o paciente começa a apresentar sinais de intolerância ao teste antes do término do teste, que é, mais uma vez, esforço respiratório, frequência respiratória maior que 30, saturação menor que 90, frequência cardíaca maior que 140, pressão arterial sistólica maior que 180 ou menor que 90, agitação, sudorese e alteração do nível de consciência, tá? Se o paciente não apresentar sucesso durante o teste de respiração espontânea, a extubação não está indicada, né? Então o teste é justamente para evitar uma extubação precoce e desnecessária. Falha do desmame, caso o paciente apresente falha no desmame, deve-se avaliar por que esse paciente falhou, né? E recomenda-se aguardar até 24 horas, tá? Então, essa é uma recomendação da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, específica, né? Mas lembrar de uma informação importante. Tentou extubar o paciente, tentou desmamar o paciente, e ele não foi, houve falha, não deu resultado, então só vai tentar novamente 24 horas depois. Aí tem o processo de extubação, que eu já falei, e abaixo aqui do documento, o fluxograma, tá? Então é um fluxograma que avalia o que você deve fazer antes, durante e depois do processo de extubação, né? Quando você já fez o teste de respiração espontânea, o paciente, né, ficou bem, passou por esse teste, e aí você vai extubar o paciente, você tem que observar essas características antes, durante e após a extubação, tá? E aí, o que eu chamo a atenção em relação a esses valores para concurso? No período antes, o que teria interessante aqui, ó, seria o uso da cânula nasal, né, até 5 litros por minuto, ou máscara não reinalante até 10 litros por minuto, esses valores em que você usa um tipo de equipamento e depois um outro tipo de equipamento, né? Então, na cânula até 6 litros, a máscara até 10 litros. Um paciente, desinsuflar, lembrar, né? Desinsuflar o cuff com uma seringa de 10 ml, seria o que eu chamaria atenção. Durante o processo de extubação, uma pré-oxigenação de um FO2 a 100% por 30 minutos, a elevação da cabeceira por pelo menos 30 graus. As outras características, as outras observações são meio que, não tem nenhuma novidade não. E depois monitorar a presença de possíveis sinais de falha e ajuste do fluxo de interface ventilatória para manter uma saturação maior do que 90%. Em alguns serviços, faz parte do protocolo de desmame o uso da ventilação não invasiva. Então, o paciente sai extubado e ele automaticamente entra na VNI, tá certo? Para que esses valores de saturação maior que 90% se mantenham, tá? Então, quem tiver acesso ao documento, ou é melhor ter acesso a esse documento, pode ler com calma essas características do processo de extubação. O suporte ventilatório após a extubação, né? A suplementação de oxigênio após a extubação, ela deve ser mantida quando houver necessidade de uma saturação, para manter uma saturação em torno de 90% a 96%. Os recursos são cânula nasal ou máscara não reinalante, né? Lembrando, igual eu falei anteriormente, cânula nasal até 6 litros por minuto e máscara até 10 litros por minuto. Em caso de insuficiência respiratória, a reintubação ela não deve ser protelada, tá? A ventilação não invasiva tem sido um recurso terapêutico de grande utilidade para evitar a falha após a extubação, tá? Porém, no caso dos pacientes com COVID, o emprego deste recurso ele deve ser bastante debatido entre a equipe multiprofissional, justamente pelo maior risco de contaminação a partir da VNI, que ela forma grande dispersão de aerosol, né? Grande dispersão do vírus por meio do aerosol. Então deve ter um local correto para a realização da VNI. Então cuidado com esses pormenores também,
quando eu estou falando, agora eu estou falando para concurso, especificamente para concurso, esses pormenores, essas tentativas de pegadinha, né? Se eles não falam, por exemplo, uma contraindicação absoluta ao uso da VNI em pacientes com Covid, né? Você não tem uma contraindicação absoluta do uso da VNI no Covid. Você pode fazer a VNI se você tiver num local com pressão negativa, o paciente isolado e a equipe toda paramentada com os EPIs usados de forma correta. Então não é uma contraindicação absoluta, seria uma contraindicação relativa. E a contraindicação, mais uma vez, está muito mais relacionado com a propagação do vírus, quanto à contaminação da equipe de outros pacientes, do que contraindicação para o processo em si. Seria muito mais indicado, com certeza, o uso da VNI nesses pacientes. Ao paciente traqueostomizado, boa parte dos pacientes com Covid-19 evoluem para uma ventilação mecânica prolongada, e aí, ventilação mecânica prolongada, você já pensa aí no uso na traqueostomia, né, para manutenção da via aérea artificial. O tempo, em que momento esse paciente passa por uma traqueostomia, ainda não é um consenso na literatura, né? A média vai de 6 a 10 dias, né, em alguns serviços até 14 dias de ventilação mecânica. Já se pensa numa traqueostomia como recurso para manutenção de via aérea artificial. O que pode ser feito também, o que pode ser avaliado também pela equipe multiprofissional, em casos de ventilação mecânica prolongada, quando o paciente já tem um quadro onde o prognóstico dele já indica uma ventilação mecânica prolongada. Por exemplo, no traumatismo crânioencefálico, né, no TCE, no trauma raquimedular, onde você você já tem como prognóstico a ventilação mecânica prolongada, você já pode, a equipe já opta por fazer a traqueostomia precoce, no sentido de manter via aérea artificial, porque a gente sabe do tempo de ventilação mecânica. Então, terminando, né, o manejo de pacientes com Covid-19 pelos fisioterapeutas é fundamental, em especial na condução da ventilação mecânica, desde a estratégia inicial até o restabelecimento da ventilação espontânea, né? O corpo de evidências nessa área, especificamente da Covid, ainda é muito incipiente, a gente precisa ainda estudar bastante sobre essa questão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assistam a playlist completa do mini curso do Covid para concursos. Se você quiser fazer parte do curso preparatório para concursos online, curso preparatório online para concursos em fisioterapia, siga lá nosso Instagram, @paulobrito.fisio. Tem Brito com 2 T's, tá? Tem um cadastro lá, você faz o seu cadastro, se inscreve e você recebe maiores informações sobre como funciona o cursinho e formas de pagamento e etc. Tá certo? Então até o próximo vídeo.